Os 5 maiores desafios financeiros de todo e-commerce. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bora pro conteúdo. Se você tem um e-commerce, eu sei que você é muito preocupado em vender. Vender cada vez mais. Seja no Marketplace, seja na sua loja própria, seja no Instagram, seja no TikTok agora que tá vindo aí com muita força. E eu sei que a sua preocupação maior é essa. Porém, a vida financeira de um negócio de comércio eletrônico, de e-commerce, ela é extremamente relevante para o sucesso do seu empreendimento. E eu sei que às vezes você até negligencia isso, porque você fica muito preocupado em vender. E existem 5 pontos muito importantes, 5 desafios deste mercado, que é o que nós vamos falar aqui neste vídeo, que certamente se você começar a olhar para isso com um carinho maior, você vai ter muito mais resultado e você vai perceber que às vezes o problema não está em vender mais, mas está em vender da forma correta. Mas antes de eu te falar esses 5 desafios que você, dono de e-commerce, tem, eu queria pedir para você se inscrever aqui neste canal, curte esse vídeo, comenta, manda lá naquele seu grupo que tem um monte de dono de e-commerce lá que também vivem os mesmos desafios que você. Então, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e manda pra galera aí, tá? O primeiro grande desafio de todo dono de e-commerce é o fluxo de caixa descontrolado. Todo negócio, fluxo de caixa é rei. Às vezes a gente fica preocupado em faturamento, em diversos outros pontos, mas o fluxo de caixa é o que vai te dar um norte muito bom, vai te dar uma sensação de sucesso, e não só uma sensação de sucesso, é o sucesso de verdade, é o sucesso real, é quando você consegue gerar caixa aí para sua companhia. E por que isso acontece no e-commerce? Muitas vezes porque você compra com um prazo errado, porque você trabalha muito com antecipação de recebíveis, dependendo das plataformas que você trabalha, porque você compra em prazos muito longos ou muito curtos, e aí vai depender muito da sua operação. Então, o fluxo de caixa, de um modo geral, são as entradas e as saídas. E essas entradas e essas saídas, elas precisam estar de acordo, elas precisam estar em momentos certos para que você não precise pagar antes do que receber, entende? Então, preocupe-se muito com o fluxo de caixa do seu e-commerce. O segundo desafio de todo dono de e-commerce é um desafio, cara, que parece que está culturalmente enraizado no empreendedor brasileiro, principalmente naquele pequeno empreendedor. Mas tem muito empreendedor já grande que ainda comete esse erro, que é a mistura das finanças pessoais com as finanças empresariais. Já viu pagar uma conta de água de casa com a conta da empresa? Ou pagar uma conta da empresa com cartão de crédito pessoal? Ou pagar ali o almoço dos filhos com a conta da empresa? Cara, isso é muito prejudicial para o seu negócio e descompensa completamente qualquer organização financeira que você fizer. Então, determine uma data e depois dessa data você vai ter essa separação muito clara aí na sua empresa. Então, assim, ó, a partir do dia 1º do próximo mês, eu não gasto mais nada da empresa com a minha conta pessoal e vice-versa. Isso vai mudar a realidade financeira do seu negócio. Eu tenho certeza, pode aplicar isso daí no seu negócio. O terceiro grande desafio é a precificação errada. Esse aqui é clássico de quem é dono de e-commerce. Se tem um desafio que todo dono de e-commerce tem, é a precificação errada. Isso porque muitas vezes ele tem que considerar o imposto ali dentro do seu custo, ele precisa considerar tráfego pago para quem trabalha com anúncios, as taxas e os valores que você paga para as plataformas de marketplace. Então, precificar da maneira correta dá muito trabalho, mas é aí que mora o sucesso do seu negócio. Você precisa dedicar muito tempo para precificar da maneira correta, considerando os tributos corretos, considerando as taxas corretas dos marketplaces ou das plataformas que você trabalha, e certamente você vai começar a enxergar lucro de uma maneira muito mais clara quando você dedicar tempo observando e entendendo a precificação do seu negócio. Grandes players do mercado que eu conheço, que eu converso,
Eles sempre me falam isso. O lucro do e-commerce está na compra e não no valor da venda. E quando a gente fala isso, obviamente a precificação entra nesse jogo, que faz toda a diferença no seu resultado final. Desafio número 4, tributação inadequada. Nós estamos no Brasil, que é um país complexo demais quando a gente fala de impostos. Muitas pessoas, muitos empresários nem sabem ao certo quais são os impostos que ele está pagando. A contabilidade só manda lá a guia no mês lá e ela vai pagando, sem saber se de fato aquela carga tributária é a mais adequada para o seu negócio. Então, às vezes você está no Simples Nacional. O e-commerce é clássico isso. No Simples Nacional, quando você está ali com a alíquota de 10, 11, 12%, já tem que acender todos os seus alertas para você migrar para um outro regime de tributação, muito provavelmente para o lucro real, que é onde você consegue trabalhar melhor, sabendo que a margem do e-commerce é muito estreita. Quando você está faturando, quando você está nessa faixa de alíquota ali do Simples Nacional, você precisa fazer isso. Ah, Ricardo, é só ir lá e mudar do Simples Nacional para o lucro real? Não. É sempre muito relevante você fazer um planejamento tributário, um estudo tributário da sua realidade. É um trabalho muito personalizado do seu negócio, para que a contabilidade te auxilie. Olha, você vai pagar menos impostos no Simples Nacional, você vai pagar menos impostos no lucro presumido, você vai pagar menos impostos no lucro real, porque tem diversas variáveis que afetam esse cálculo. Mas, via de regra, 10, 11, 12% ali, muito provavelmente o Simples Nacional já não seja o regime tributário mais adequado para a sua operação. E se você quiser fazer esse estudo tributário, clica aqui na descrição desse vídeo, tem o contato lá, você vai falar com nossos especialistas aqui e eles vão te apresentar como que nós fazemos esse trabalho. Estamos te esperando lá, é só clicar lá depois que eu terminar esse vídeo, tem muita coisa para a gente falar aqui, tá? Então, o desafio tributário é imenso para quem trabalha no e-commerce, principalmente agora com o advento da reforma tributária, que vai mudar toda a realidade de negócios do país. E o quinto desafio é a falta de reserva financeira. Você precisa construir uma reserva, um fundo. Eu aprendi uma coisa com um grande player, não vou lembrar agora quem foi a pessoa que eu aprendi isso, mas ele me ensinou a criar o fundo SDM. O que é o fundo SDM? É o fundo se der merda. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe qual é o problema que vai acontecer amanhã. Uma ruptura de estoque, funcionário que vai embora, aumento de preço, guerra do outro lado do mundo que afeta os preços. Aqui não sei qual é o problema. Mas se der merda, você tem para onde recorrer e você tem um recurso para que a sua empresa não acabe, literalmente, para que você não leve o seu negócio à falência. Então pense em constituir um fundo de reserva, o fundo SDM. Fica aqui minha sugestão de nome para sua reserva. Se der merda, você tem aonde recorrer. Esses desafios são muito comuns, não só no mercado de e-commerce, de comércio eletrônico, mas em diversos outros segmentos também. Mas eu tenho certeza que são desafios que, se você enfrentá-los de frente, você vai conseguir ter muito sucesso. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço, te espero no próximo vídeo. Até lá!